melhores condições, né, com peças aí, a questão do elenco, para jogar de igual para igual com os times europeus. A gente acha PSG, Real Madrid, esses times bicho-papão. Eu vou arriscar aqui, viu? O Flamengo, ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão, porque se pega os caras desanimados, o Flamengo manda ataca, gente. Será? O Flamengo tem jogador, tem Jorginho, eu repito, tem Felipe Luiz, tem Arrascaeta, tem Gerson de Seleção Brasileira, Léo Ortiz de Seleção Brasileira. Irmão, o time do Flamengo é o Wesley de Seleção Brasileira, Alexandre de Seleção Brasileira, Danilo. Nós temos Pedro de Seleção Brasileira, Danilo. Então, assim, o Flamengo é um time também a ser batido nesse Mundial. Vocês estão... porque é clube brasileiro, preste atenção no Flamengo. Você vai... Nação, se tinha um cara da mídia que acreditava no Flamengo antes de começar o Mundial de Clubes, Cicinho, né? Pois é, onde toda a mídia colocando os times brasileiros para baixo, dizendo que não tinha condições de jogar, mesmo o Flamengo tendo um elenco aí, que a gente pode dizer, com vários jogadores qualificados, um treinador qualificado, jogando bom futebol, mas a mídia preferia dizer que ia para o Mundial para não passar vergonha, né? Claro, não é o caso aí do jogo aberto, né? Eles não diziam isso, mas eles eram sempre com o pé atrás. Cicinho não. Cicinho cravou desde o início. Cuidado com o Flamengo. Cuidado com o Flamengo tem grandes jogadores, não vai para passear. E Cicinho cravou aí o Flamengo na final, né? Será que Cicinho tá prevendo aí, pessoal? Inclusive ele disse que era favorito contra o Chelsea, chegou a acertar placar no jogo do Flamengo. Pessoal, será que Cicinho tá prevendo o futuro aí, tá adivinhando que o Mengão aí vai chegar firme e forte? Quer dizer, já chegou, né? Inclusive... venceu o Chelsea, né, fazendo uma grande partida, arrancando aí. A gente vai trazer aí alguns cortes aí antes, né? E antes também desse jogo do Chelsea, para ver o que é que a mídia paulista tava achando do Mengão, né? Parece que só quem acredita no Flamengo é Cicinho, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, crédito do vídeo ao canal Jogo Aberto da Band, link na descrição. Final do vídeo, deixa minha opinião. Vamos lá, pessoal. O fato do De La Cruz estar fora abre um espaço para o Jorginho, inclusive, ser testado como titular, apesar de ser o mais novo integrante desse ótimo elenco do Flamengo. A escalação foi ali, uma prévia, nada confirmado. Cicinho, se você estivesse no lugar do Felipe Luiz, time mais ofensivo, com mais atacantes, ou colocaria o Jorginho com a sua experiência, um cara que já ganhou a Eurocopa, um cara que tem já um lastro, uma bagagem no futebol? Renato, o Jorginho, ele é um excelente jogador, dispensa comentário, mas eu acredito que ele ainda não está entrosado, né, com o time do Flamengo. Se tratando de uma estreia contra um time pouco conhecido, sem expressão, tem que fazer igual o Bayern de Munique, entrar e tentar fazer o máximo de gols possível para deixar uma boa impressão. Então o papel é você entrar com o time ofensivo, não há porque o Flamengo entrar receioso, porque o time do Flamengo é melhor e, como eu falei alguns programas atrás, o Flamengo tem time para brigar lá pelo título. Então entrar e ir para cima. Por exemplo, a gente viu ontem no jogo do Botafogo, o Correia entrou só no segundo tempo e estava desentrosado. Demorou para encontrar o seu espaço no jogo. Mas o Jorginho é um cara que ele tem muita experiência, é talentoso. Não sei se ele não vai aparecer mesmo nesse time titular, Edu. Renato, eu vou na linha do Cicinho. Eu acho que muito difícil, principalmente até mesmo perante ao grupo, né? O Jorginho acabou de chegar, eu acho que de repente o Felipe Luiz dá a oportunidade no segundo tempo, até para conhecer mais. Ele não estava vindo treinando junto com esse elenco, então num Mundial, você colocar um jogador assim que não está acostumado, e eu pensa assim, Renata, vai ser um jogo duro. Eu não acho que o jogo vai ser tão fácil assim, não. Porque a gente já viu aí o Botafogo tendo dificuldade. Contra o Esperance? Eu acho, sim. Eu não acho que não vai ser tão fácil assim como... Edu. Tá bom. Também acho. O que mais pesa é que são times que não se conhecem, não tem já... Então, tudo é novo. Não estão ambientados. Então, eu acho que esse desconhecimento, até em estratégia, às vezes pode complicar. E a estreia também, que sempre é mais nervosa. Mas a tendência, pelo menos, tem que ter fé no seu time e vai para os Estados
Estados Unidos, acompanha. O Thiago falou na matéria, um dos jogos mais vendidos, né, em termos de ingresso nos Estados Unidos. Então o Flamengo agora jogando contra o Chelsea. E eu acho bem bacana. Ontem tivemos adrenalina, tivemos um confronto gigantesco, mostrando que o futebol brasileiro tem força, mesmo diante do melhor europeu. E agora é a vez do Flamengo seguir na mesma batida, Cicinho. Exatamente, Renata. E o Flamengo é o melhor time aqui que nós temos, né, no nosso país. Então, desperta toda essa expectativa em cima do Flamengo, até pelo elenco que tem. Você vê na escalação do Flamengo, são todos jogadores que têm condições plenas de jogar em qualquer time da Europa. Porque são jogadores a nível de Europa. Então vai ser um grande jogo. E essa responsabilidade do Flamengo aumentou sim com a vitória do Botafogo, porque a equipe a ser batida nesse Mundial era o PSG. O Chelsea é mais uma equipe europeia, sem tirar os méritos do Chelsea. Mas o Flamengo é melhor que o Chelsea, na minha opinião. Olha só, Edu Dracena, pressão porque o Botafogo ganhou e o Flamengo também não pode ficar ali por baixo nesse duelo brasileiro, entre aspas, mas por outro lado, acho que o próprio Flamengo se sente em condições de lutar de igual para igual e até vencer o Chelsea. É claro que depois da vitória de ontem, né, como a gente falou, Renato, sente se impressionado, mas por outro lado também o Flamengo sente que pode ganhar. O Botafogo onde mostrou que não tem aquela coisa do impossível. Um europeu que ganhou o terceiro mais importante título por lá, não é? Mas temos o Flamengo aqui muito bem cotado, com o Jorginho, com o elenco, com o Felipe Luiz. E aí, Ronaldão? E aí, palpite? Não. Já tinha um palpite. Expectativa pro jogo. A expectativa é o seguinte, de ver esse Jorginho atuando mais uma vez ali no comando do ataque do Flamengo. No comando. Porque tem que comandar. Alguém tem que comando comandar do meio. essa chegada. Tá bem. Comandar essa chegada. Legal isso, hein, Porque eu estou aqui embasbacado. Orquestrando, doutor tá demais. Pode anotar uma palavra, Ronaldo. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês, a surpresa. Surpresinha, pegadinha do Felipe. Ele vai de Bruno Henrique, hein? Olha. Ó, então aí é que tá. Olha só. A expectativa na prévia, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexandro de volta. Jogador importante, foi bem pela seleção também. Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. Lembrando que eu tô inimiga do Mengão até o final da Libertadores. Depois a gente conversa de novo. Olha, vou lembrar que eu sei como vence o Chelsea. Mas é outro time, já que lá nem existe. Esse é o Paris Saint-Germain do Brasil. Gerson, Luiz Araújo. E aí a expectativa, Bruno Henrique, Gonçalo Plata, o Pedro parece que vai ficar esperando, mas não sabemos. Chelsea, agora. Olha só, o Sanches é o goleiro. Rhys James aqui na lateral. O Adarabioio, não sei se eu falei corretamente. Colwill na zaga. O Cucurella, espanhol, aqui na lateral esquerda. Ai, Caicedo no lugar do Fernando no Inter seria perfeito. Enzo Fernandes, argentino, gosta de chegar na área, fazer um golzinho, já mostrou isso, não é? Aí o Cole Palmer gosta de chegar na área, fazer um golzinho, já mostrou isso, não é? Aí o Cole Palmer, o Pedro Neto, o Madueke e na frente o Jackson, né, o mais cotado. Mas nada disso aqui é confirmado. Opinião, hein? Não, Nicolas Jackson. O time do Flamengo hoje, se rolar um mano a mano, ganha do Chelsea. Ganha. O time do Flamengo hoje, no mano a mano, ganha do Chelsea. Ganha. A zaga do Flamengo é melhor, por exemplo, que essa do Chelsea aí. É verdade. E o meio campo também. O ataque também. Acho que ninguém acredita. Edu Dracena, tá bom pro Flamengo? É possível? Não muito? Mas, Renata, se o Flamengo não competir, igual o Botafogo competiu ontem, né, ter discernimento e o plano de jogo como o Felipe tem, vai passar dificuldade. Agora, qualidade técnica do Flamengo, ninguém se discute aqui. Agora, competindo, aí pode ganhar do Chelsea. Marco. Eu acho o Flamengo melhor que o Chelsea, individualmente falando. Não sei se coletivamente vai conseguir fazer um jogo que supere o Chelsea pela organização que o Chelsea tem. Agora, eu acho que o Felipe Luiz ganha esse jogo. Cicinho. Estou junto com o Marco. Aí está o PSG do Brasil. Boa, Cicinho. Será? Bom, vamos aos palpites então, já que vocês pediram, já que vocês solicitaram, é o momento. Flamengo e Chelsea, Chelsea, Flamengo é o jogo. O primeiro a palpitar será João Pedro Sgarbi. O Flamengo vai vencer por 2-1. Ronaldo Giovanelli. Chelsea 2-1.
Marco Aurélio Cunha. Flamengo 1-0, Luiz Araújo. Cicinho. 3-1, Flamengo. De meninos para palpitar em 2. Pessoal, Cicinho é o único que tá acertando tudo, né? 3-1 Flamengo, né? Ele tá acertando em tudo, inclusive ele chegou a dizer que o Flamengo vai ser campeão. Será, pessoal? 2-2. Chico Garcia. Acompanhar o doutor. 1-0 Mengão. João Paulo. Você falou em meninos, né? Na fase de grupos, os meninos estão junto aos lobos, mas no mata-mata os lobos passam. Então, como é fase de grupos, vai ser 1-1. Edu Dracena, qual é o seu palpite? Ele copiou meu Não, já melhorou, resultado, né? Já estamos empatando com o Capelanes. Tá bom, Renata, tá bom, caramba. Melhorou. Com o Capelanes, 1-1. Vem, Uma perguntinha, vocês jogariam hoje ali na frente com o Pedro, que não está na sua melhor condição física ainda, com o Bruno Henrique ou até com o Gonçalo Plata? Cada um fala uma opção. Edu. Bruno Henrique. Capela. Eu aposto no Bruno Henrique. Chico. Bruno Henrique com o Plata e Pedro pro segundo tempo. Pedro. Marco. Pedro no segundo, igual o Abel fez. E pra você, Rona? Pedro. Pedro. Eu também iria com o Pedro. Gente, aquisição, um jogador respeitado no futebol europeu, com títulos, rodado, e chega para ser mais uma opção aí pro Felipe Luiz. Sim, o Flamengo não tá brincando, hein? Quando o assunto é elenco, o nível é bem alto. Bem alto, Renata. E como eu falei alguns dias atrás, o Flamengo é a equipe brasileira que chega em melhores condições, né, com peças aí, a questão do elenco, para jogar de igual para igual com os times europeus. A gente acha PSG, Real Madrid, esses times bicho-papão. Eu vou arriscar aqui, viu? O Flamengo ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão, porque se pega os caras desanimados, o Flamengo manda ataca, gente. Será? O Flamengo tem jogador, tem Jorginho, eu repito, tem Felipe Luiz, tem Arrascaeta, tem Gerson de seleção brasileira, Léo Ortiz de seleção brasileira. Irmão, o time do Flamengo é o Wesley de seleção brasileira, Alexandre de seleção brasileira, Danilo. nós temos Pedro de seleção brasileira, Danilo. Então, assim, o Flamengo é um time também a ser batido nesse Mundial. Vocês estão, porque é clube brasileiro, preste atenção no Flamengo. Você vai cravar isso, Flamengo campeão? Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. Olha isso, sim. Eu mudei o conceito deles, falando jogador por jogador, hein? Eu mudei o conceito deles. Tá vendo? Não Edu Dracena, você acha que tá com essa bola toda o Flamengo? Porque temos o Botafogo e o Fluminense tá parada. São menos favoritos, talvez, pelo elenco em si. Mas agora chegar numa final seria incrível. Ganhando ou não ganhando. Se o Flamengo estiver na final dessa Copa do Mundo de Clubes, é algo extraordinário. Claro, Renata, a gente tá falando no Flamengo, no Palmeiras, Botafogo. Não, no Flamengo. Falando do Flamengo, Edu. Palmeiras aonde? Times brasileiros, Cicinho. Todos que estarão lá para disputar o Mundial têm condições, pô. Por que não? Nem todos. Por que não? Nem todos. Que isso, Cicinho? A gente tem que entender que o futebol ali é resolvido ali. Eu falei do Flamengo, criou o alvoroço. Agora que fato, tem que. Candidato, sim. Por que não? O Flamengo o Palmeiras não é candidato, o Fluminense não é, Botafogo não é. Também é. Então ali vão estar todos os melhores do mundo, entendeu? Então, tem condições. Daqui a pouquinho a gente fala com mais. Pessoal, Cicinho simplesmente cravou. O Flamengo será campeão. Será, pessoal? Será que realmente o Flamengo vai ser campeão, campeão da Copa do Mundo de Clubes? Ele tá acertando tudo no mundo, né? Ele acertou, quer dizer, não acertou, acertou, né? O placar. Ele destacou aí que ia ser 3-1 com o Chelsea. Acertou. Ele cravou o Flamengo na final. Será, pessoal? E teve palmeirense aí que não gostou, né? Do Dracena não gostou. Mas ele foi bem claro. O Flamengo tem elenco para ser campeão, pessoal. Eu também concordo. Quando você olha para o elenco do Flamengo e vê o elenco do Flamengo, aí, pessoal, não dá para discutir. Zaga. Vamos lá. Vamos só fazer uma pequena análise aqui, né? Zaga, começar pelo goleiro, Ross, grande goleiro, não só com as mãos, como com os pés. Fundamental. Ross, e aí, zagueiro. Danilo, seleção brasileira. Léo Ortiz, seleção brasileira. Quem é o outro?
Léo Pereira, que para muitos, inclusive para Felipe Luiz, disse que é o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. 3 zagueiros ali que você pode revezar. Mesma coisa. Lateral direito. Varela de seleção uruguaia. Wesley de seleção brasileira. Lateral esquerdo, pessoal. Alexandro, experiente, lateral de esquerda da seleção brasileira. Vina, lateral esquerdo da seleção uruguaia. E Ayrton Lucas, que começou a jogar a bola de novo, pessoal. Lateral esquerdo muitas vezes da seleção brasileira. Aí vem para o meio campo. Pulgar de seleção chilena, né, se eu não me engano. Que é a seleção chilena. Pulgar de seleção. De la Cruz, seleção uruguaia. Jorginho, seleção italiana. Eu não sei se ele ainda vai ser convocado. Seleção italiana. Arrascaeta, seleção uruguaia. Gerson, que joga naquela posição também. Seleção brasileira. Aí tem, no banco de reserva, tem Alan, tem o Everton Araújo, né? Aí vamos pro ataque agora, né? Gonzalo Plata, seleção do Equador. Luiz Araújo, não é de seleção, mas é um dos melhores jogadores do Flamengo. Atacante. Pedro, muitos dizem que será o futuro da seleção brasileira, né? Só basta um pouco de entrada de ritmo. Ok. Aí tem Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Luiz Araújo. Rabo disse Luiz Araújo, né? Michael. Então, pessoal, tem um Jorginho. Tem um elenco ali que, se você for falar ali como mesmo o Cicinho falou e for fazer uma comparação, o Flamengo é um PSG aqui no Brasil. Por que não? Por que não favorito? Por que não só colocar os favoritos, os europeus? E olha que os europeus aí estão passando vergonha. Os europeus já começaram a olhar para o nosso Mengão, né? Não só pelo resultado, pessoal. Por exemplo, ninguém está olhando para o Botafogo. Uma coisa é você vencer um jogo da maneira que foi. Retrancado, jogando por uma bola. Será que você vai conseguir vencer uma competição todinha assim? É difícil. É difícil, pessoal. Já o Flamengo, eles olham diferente, né? Porque além do bom resultado, que foi vencer o Chelsea por 3-1, teve o desempenho dentro de campo, né? Atacando, marcando pressão, não dando espaço. Isso aí chama atenção. Isso aí chama atenção. Estilo de jogo, formação tática, o treinador que viu o que era preciso para ganhar, banco de reserva. Isso tudo chama atenção, pessoal. E eu vou ser bem realista aqui. Tomara que Cicinho esteja certo, né? Até agora o que ele previu aconteceu. Acertou 3-1, placar. Ele disse que o Flamengo tem um grande time, realmente tem. Ok, para isso aí não precisa. Só basta deixar um pouco do clubismo de lado para você enxergar isso, né? Mas, inclusive aí, Edu Dracena não gostou, né? Ele quer que coloque, por fim da força, o Palmeiras como um dos grandes favoritos. Não, o Palmeiras não jogou bola ainda suficiente para tá no mesmo patamar do Flamengo, né? Inclusive o Palmeiras pegou o pior europeu em atividade na competição, que é o Porto, e empatou. De um 0-0, não saiu do 0-0, né? E muitos diziam que era o único feito brasileiro na competição, mas logo em seguida teve Botafogo, teve Fluminense e teve o Flamengo, né? Deixando o Palmeiras aí para trás. Mas, pessoal, vamos esperar aí que Cicinho esteja certo. E realmente ele acerta aí, né? Acertou o placar. Edu Dracena dizendo que o Flamengo ia ter dificuldade na estreia contra o Esperança. Realmente a gente não viu essa dificuldade, Edu Dracena. Parece que Cicinho tá acertando tudo e parece que Edu Dracena tá errando tudo, né? Vamos aguardar. Tomara que o Flamengo vá longe na competição. É o mínimo que a gente espera, né, nação? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.